Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Educação Conexia. E hoje nós temos uma convidada super especial que vai nos ajudar a entender melhor, discutir sobre um tema que vocês têm me perguntado muito, que é sobre educação inclusiva. Nós vimos que tiveram aí algumas mudanças nos últimos meses. E aí, por onde começamos? Como iniciamos as nossas aulas agora em 2026? E para isso, eu estou aqui com a nossa convidada, Luciana. Luciana, vou deixar você mesma se apresentar. Bom, vou fazer a apresentação de quem trabalha com inclusão. Sou mulher branca, tenho olhos verdes, estou loira, estou com uma blusa bege com um colar dourado e marrom e estou no estúdio de gravação. Muito obrigada. Essa sou eu. Muito obrigada. Já começamos de uma forma super especial. Obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. E eu sei, né, já te conheço a sua história, conheço muito bem a sua carreira. Sei que você vai nos ajudar bastante a entender aí esses últimos decretos. Luciana, penúltimo decreto, o 12686, tô até com uma colinha aqui para gravar esses números, Luciana, foi publicado em 21 de outubro. Ele trouxe lá algumas coisas muito interessantes, muito, importantes, uma lei transversal, desde a educação infantil até o superior, graduação, pós-graduação, a primeira vez que trouxe claramente, detalhadamente o transtorno do espectro autista e também das altas habilidades. Isso foi muito bom, o combate ao capacitismo, mas ele trouxe uma coisa que nos deixou, assim, completamente preocupados, que era... isso a gente achou bastante estranho até, a possibilidade da família já não mais fazer a escolha por uma escola especializada. E aí? Aí, enquanto muitos já estavam de férias, nós não, né, Luciana? Nós estávamos trabalhando ainda. No dia 9 de dezembro, veio o decreto 12773. Luciana, o que o 12773 trouxe na prática que melhora ou não o decreto anterior? Então, a gente aqui tem que fazer uma leitura, porque existem aquelas pessoas que vão falar, foi um retrocesso, porque agora pode-se escolher uma escola especializada para o aluno que tem algum tipo de deficiência, ou como queiram, atípicos ou neurodivergentes, o nome que quiserem dar. Porém, eu, pessoalmente, que trabalho na área há mais de 30 anos, entendo que a escolha, eu acho que a palavra escolha no decreto 12773 da família poder buscar aonde acredita que o seu filho melhor se desenvolva é um direito também. Sim. Mas isso não quer dizer que a nossa escola regular fechou as portas. Muito pelo contrário, nós estamos hoje com mais de 2 milhões de alunos com deficiência incluídos nas escolas regulares. Então, eu acho que o que para alguns foi um retrocesso, eu acho que a manutenção do direito da família é importante. Agora, isso não nos impede, enquanto educadores, gestores e escola, de buscarmos fazer desse ambiente escolar o mais inclusivo possível, Por quê? Porque nós temos uma grande população de alunos com deficiência que precisam de nós, e a nossa escola tem que estar preparada para receber essa demanda. Então, a virada foi a luta de pais, entidades, junto aos políticos, primordialmente, para fazer essa mudança no decreto, para que tivesse essa mudança de poder haver a escolha de um pai, de uma família, ver aonde o meu filho vai estudar. E aí, eu sei que muitas escolas têm condições de ter uma pessoa como você auxiliando, consultivamente, mas infelizmente não é a realidade de muitos, e esse canal acaba sendo um canal importante para auxiliar essas escolas. Então, eu vou aqui te explorar bastante as suas habilidades, os seus conhecimentos, explorar essa sua experiência, para apoiar as nossas escolas, que são escolas privadas,
né, exclusivamente escolas privadas parceiras da Conexo Educação. E eu queria perguntar, então, como é que a gestão dessas nossas escolas, ou quais as obrigações de documentações para o cumprimento dessa lei? Equipe e documentação. Bom, eu vou falar primeiro da documentação. Uma das grandes diferenças que o decreto traz é que ele vai falar o quê? Tem 2 documentos que se tornam obrigatório, que é o PEI, que é o Planejamento Especializado Individual ou Individualizado, que é primordialmente do ensino regular, e o PAEE, que é o Planejamento do Atendimento Educacional Especializado. Então, esses 2 documentos passam a ser obrigatórios. Eles devem constar do projeto político-pedagógico. Então, deixou de ser, eu faço ou eu não faço. Não, hoje é obrigatório. E veio o estudo de caso, que antes não era feito. Sim. O pessoal se prendia num planejamento, o que eu vou fazer, mas não tinha. E hoje, vamos chamar o pontapé inicial, é o estudo de caso. Então, daí a necessidade dessas escolas terem uma equipe sendo formada no trabalho, né, constantemente, entendendo o que são essas mudanças, entendendo, mas para quê? Porque às vezes o professor fala assim, lá vem aquele povo da inclusão me dando mais serviço. Eu falo que, principalmente o PEI, que é o que vai impactar o ensino regular, eu falo que quando as pessoas entendem a função dele na escola e para com o aluno, eu chamo de acalma coração para o professor regente. Por quê? Porque ele vai propor, ele vai olhar para a sua disciplina, para o seu conteúdo, o que ele iria trabalhar naquele ano letivo e olhar para o aluno dele e falar assim, bom, ele está nesse momento, como é que eu trago tudo isso para cá? Mas será que dá? Será que tem pré-requisito? Será que eu posso trabalhar a matemática? Ele ainda não faz expressões matemáticas, por exemplo, mas eu posso dar nessa hora uma soma. Eu não fujo, eu não estou mais na fase de dar um papel para a criança pintar, né? Então, assim, hoje a gente tem esse momento aonde esses documentos podem trazer, primeiro, resultado. Por quê? Porque você não quer só que a criança esteja na sua escola, né? A ansiedade de um professor, de um gestor, de um coordenador é que dê certo, né? O pai, acima de tudo, quer. A gente não está falando se o aluno vai entrar na universidade, a gente está falando do desenvolvimento dentro de suas habilidades. Então, quando eu tenho esses documentos sendo trabalhados e organizados, você começa a colher, né? E a colheita é que vai fazer esse professor falar, dá certo. Sabe que não é tão difícil quanto eu imaginava? Agora, existem trocentos modelos pelo país afora. Sim. Eu, pessoalmente, já vi vários, né? De 15 páginas, de não sei... Eu falo, Pode gente, ser bem mais simples, né, Luciana? o meu tem 1,5. Por quê? Eu tenho visto também bem isso, 1 página, 2 no máximo. Porque se eu vou rever o documento a cada 2, 3 meses, e na minha classe, geralmente, não tem somente um aluno. Às vezes eu tenho 2, pode ser 3 alunos com deficiência naquela sala. Já pensou a cada 3 meses, 15 páginas para ser revista? E tem muita questão que não é para o professor da sala de aula, é para uma equipe especializada. Sim. Então, a construção desse documento é fundamental, sabe? De realmente você ser assertivo, de perguntar para o outro aquilo que cabe a ele te responder. Eu vou te perguntar 2 coisinhas também que eu vi no decreto, que é o estudo de caso, Sim. né? Como ele é algo que veio agora no Sim, decreto. Se você pudesse falar um pouquinho mais na prática o que é o estudo de caso, como ele vem sendo utilizado, como ele pode ser melhor utilizado, e os indicadores de aprendizagem, que eu também vi que o decreto traz isso para a documentação. Então, quando eu falo, por exemplo, do estudo de caso, até a equipe especializada vai ter que estudar. Por quê? Porque não era um hábito o estudo de caso, né? Não era algo corriqueiro ou primordialmente que estaria na pasta do aluno. Hoje é o primeiro pontapé. Então, quando esse aluno chega, como é que eu sei, por exemplo, se o meu aluno precisa de um apoio? Porque o apoio quem determina é a escola, não é médico. Não adianta um médico escrever, coloque apoio para o aluno João Antônio. Quem determina é a escola, equipe pedagógica. Mas por onde? Eu fiz um estudo de caso. Eu fui analisar
em que momento aquela criança tem, o que ela tem de autonomia, de independência, eu converso com a família. Então, a hora que eu desenho o estudo de caso que eu vou ter na minha unidade escolar, ali é para quê? Para que realmente o segundo passo, que é traçar o pedagógico, tenha uma sustentação. E a primeira para a escola, que eu sei que impacta tanto na escola particular, como é o foco nosso hoje, quanto as escolas públicas, são os apoios escolares. Então, se eu tenho um estudo de caso, a minha equipe especializada fez, e quando eu falo especializada, não precisa ser somente, por exemplo, eu que sou da área, mas, por exemplo, um coordenador pedagógico que entenda, se você tiver um psicopedagogo na escola, que entenda da pessoa com deficiência, não só da parte da dislexia, do TDAH, você pode elaborar um documento onde você vai colher as principais informações daquele caso. Porque, por exemplo, TEA. TEA nível de suporte 2. Todos são iguais? Não. Eu vou dar um exemplo prático. Meu primo é TEA nível de suporte 2 com altas habilidades. Ele foi alfabetizado aos 4 anos, ele fala inglês fluentemente e multi-instrumentista. Aí todo mundo fala assim, Luciana, cadê o 2 do teu primo? Ele não consegue ir no banheiro sozinho. Ele não consegue colocar uma roupa sozinho. Se eu não escrevo ou não tenho no meu estudo de caso dados de informação do que é aquela criança, porque falar nível de suporte ou falar é TEA, é Down, é TOD, isso é genérico. Eu quero saber daquela criança. E é aí a importância desse documento agora ser obrigatório, junto com os outros. E me parece que também a obrigatoriedade desse documento trouxe a participação maior da escola e do profissional da saúde, que antes estava muito só para a escola. Eu tenho essa impressão. Depende, porque, por exemplo, a gente tem... existem escolas e escolas, né? Tem escola que faz um vínculo, uma parceria muito boa com as equipes que atendem as crianças, né? Isso é primordial. Mesmo a gente sabendo que é diferente no individual, que lá o foco é diferente, saber como as crianças reagem, em que momento elas se encontram, é primordial. Então, não adianta ele fazer, por exemplo, ele é atendido pelo método ABA fora, por uma equipe, vai todo dia. Só que eu sou professor, não sei nada. Eu não sei, por exemplo, qual é a técnica que ele está usando para mudar determinados comportamentos. Como é que eu lido num momento de crise? Não, a família sabe, o terapeuta sabe, mas a escola não. Então, essa proximidade, ao meu ver, como você começou falando, é fundamental, né? Então, assim, porque, claro, as nossas necessidades pedagógicas nem sempre vai ser resolvida pela TO, pela físio, pelo psicólogo, mas muito do que eles fazem chega diretamente no pedagógico. Então, por exemplo, se eu tenho uma boa terapeuta ocupacional atendendo a criança, como que eu não vou saber como é que eu coloco a cadeira? Que jeito que ele está acostumado, qual é o espaço, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando comunicação alternativa com os não verbais. A fono também trabalha. Eu vim com folhinha. A fono já está em tecnologia, usando tablets. Então, assim, a comunicação, eu brinco, né? Quem é teu paciente, quem é teu filho e é o meu aluno, é a mesma pessoa. Então, a gente tem que ter esse diálogo, porque senão a família puxa para um lado, a escola para o outro e a clínica para o outro. Não, gente, é a mesma criança. Então, vamos dialogar, nos aproximar, né? Por quê? Porque todo mundo quer a mesma coisa no final, que é o desenvolvimento da criança ou do jovem. Então, primordial. Eu acho que a chegada da saúde, eu trabalhei muito, né, no começo da minha história, a gente trabalhava muito com fonoaudiólogas, com TO, físio, com a própria enfermagem que tinha em algumas escolas especializadas, né? E só faz a gente aprender. Mesmo que eles não estejam atuando diretamente, o conhecimento deles faz a diferença. Às vezes eu não tenho um aluno naquele momento, mas e o ano que vem? E no segundo semestre, se chega alguma criança? Então, é primordial conhecer e ter acesso a essas equipes.
E aí, Luciana, de forma prática, o que o decreto muda para as escolas, né? Além dessa documentação, a entrada do estudo de caso, a gente tem aí carga horárias de formações, o que a gente tem? Isso eu achei, assim, pessoalmente, eu achei muito bom. A gente sabe que o apoio, né, eu vou usar o nome da lei, tá? O apoio escolar para os alunos com deficiência sempre teve uma grande briga. Primeiro, quem é que indica? Então, vinha do médico. Aí as escolas falavam, mas como assim? E é mesmo, né? Às vezes o comportamento da criança na escola com o apoio, em vez de ser benéfico, não é. Eu brinco que parece um freio de mão, né? Então a gente tem que ter um olhar. E quem é que vai fazer isso hoje? É a educação. Ah, mas eu sei que às vezes um juiz manda. Tá, mas quem é que vai ter o olhar e determinar? São as escolas. Olha, o aluno B vai ter apoio, o C não. E aí eu volto lá no estudo de caso. Eu tenho embasamento para dizer isso. Agora, quem é esse profissional? É um professor? Não, a lei não diz isso. A lei fala que você pode ter até o ensino médio com uma formação de 180 horas. Então, hoje aumentou a carga horária de formação desses profissionais. Ah, mas não precisa ser professor? Então, aí a gente esbarra num monte de questão. Professor, a hora aula é mais caro. A gente sabe disso, né? E aí eu também falo porque fui muito tempo de órgão público, então a gente sabe, hoje, por exemplo, muitos locais terceirizam os apoios, né? Então são empresas que encaminham esses profissionais. Então a gente teve essa grande mudança e também para o profissional do atendimento educacional especializado, que é o profissional que faz o contraturno, que ajuda com a adaptação de materiais, que vai trabalhar nessa organização da inclusão na escola, 360, porém, na educação especial, na educação inclusiva, né? Então, não adianta chegar com qualquer curso, né? Então, isso é importante, porque eu vou melhorando o quê? A qualidade da minha equipe, né? Então, quanto melhor os cursos, quanto carga horária maior, né? Você imagina o quê? O que eu aprendo em 20 horas? Para quem vai atender uma criança, por exemplo, que você não aprende o manejo em 20 horas, né? Eu não vou entender, principalmente pensando em ensino médio. Eles não entendem a dinâmica da escola, eles conhecem a escola como usuário, que foram até o ensino médio. Agora eles voltam como profissional, então eles precisam ser educados. Qual é o meu papel aqui? Eu sou a professora dele, eu costumo definir o apoio assim. Ele é o braço direito do professor regente e ele é o braço esquerdo do AEE. E ele executa. E ele é um profissional que na equipe ele é importante porque, às vezes, uma discussão pedagógica, uma reunião nossa, não, mas não desenvolveu nada. Nossa, mas olha, eu tentei, eu não... Não, ele fez, professor. Fez o quê? Porque a sala de aula são muitos alunos. Às vezes o professor não consegue estar vendo tudo que está acontecendo em todas as suas aulas. Esse profissional está vendo. E com um bom portfólio, né, o diário de bordo, o nome que queira dar, que ele relata a evolução dessa criança, ele é a diferença de uma nota para o aluno, do professor perceber, mas ele já está fazendo tudo isso? Tá, professor, ele está fazendo sozinho. Por quê? Porque tem alguém olhando para ele. Ele não é o professor, mas ele tem esse olhar atento para aquele aluno. Então, isso foi muito importante e colocar tudo isso no projeto político-pedagógico. Então, as escolas precisam ter isso documentado. E pela sua experiência, né? Eu sei que você visita muitas escolas, está presente, né? Prestando consultoria em muitas escolas. Quais são os erros mais comuns que você vê aí na implantação da educação inclusiva e que você pode trazer aqui como ponto de atenção? Quando a gente começou a falar de inclusão, as pessoas achavam que primeiro eu arrumo a escola para depois o aluno entrar. Passamos essa fase, né? E muito não foi feito. Então, hoje, a gente ainda tem pessoas que acreditam, não, aqui não é o lugar dele. Eu costumo dizer que a nossa escola, se não tivesse os nossos alunos, nem nós existiríamos, nós não estaríamos aqui hoje. Mas eu não fui formado para isso. Isso é uma discussão que a gente poderia até
ter num determinado momento que a formação dos licenciados não acompanhou o chão da escola. A gente continua formando professores que não têm condição da clientela que ele vai receber. E isso é muito triste, porque eu fui formada nos anos 90. Quando a gente olha as formações mais antigas para as atuais, com a demanda que esses professores têm nas escolas, tanto da parte de documentação, do que eles encontram, o número de alunos com deficiência, e hoje, uma coisa, vou cortar para não esquecer, não precisa ter laudo. Isso sim, é fundamental. Eu ia dizer isso, agora não precisa mais de laudo. Não. Então, voltamos à pergunta sua lá de trás. Estudo de caso, planejamento e tudo mais vai fazer a diferença. Por quê? Se eu tenho na minha sala de aula um aluno que eu estou observando, não estou tentando, já mudei estratégia. Não tá. Se eu tenho, aí é a hora que eu puxo um pouco para o meu lado. O pessoal da educação especial, né? Por exemplo, dependendo da demanda das escolas, uma escola grande, até comporta um professor do AE, né? Se eu tiver, por exemplo, 25 alunos numa escola, comporta esse professor, porque ele vai atender todo mundo, vai atender professor, vai adaptar, enfim, vai fazer tudo. Só que, e se eu tenho a dúvida? Eu vou mandar para fora da escola? Não, primeiro eu passo por um profissional especializado, não que ele vai dar diagnóstico, que não é a nossa função, mas eu posso chegar para a minha coordenadora que encaminhou e falar, olha, eu fiz a minha avaliação e realmente essa criança seria bom chamar a família e encaminhá-la, sabe? É difícil fazer isso com o pai, com mãe, porém, se você já tem um profissional dentro da tua escola vendo isso, é muito mais fácil. Por quê? Não é porque não vem com diagnóstico que a gente não detecta. O professor já tem aquele olharzinho dele que vai falar, aquele ali tem alguma coisinha. Não que a gente saia rotulando, fora disso. Mas a gente conhece pelo desenvolvimento da criança. Principalmente... Não, isso era mesmo uma grande dor da escola, né? O professor identificava, chamava a família, mas a família não levava, né, para investigar. E aí a gente pode até se colocar no lugar do outro, né? Quando muitas vezes você dá um diagnóstico, é um diagnóstico para uma família, não é só da criança, né? E como que essa família vai lidar, como é que o casal vai lidar com isso, enfim, tem um monte de coisa que vem junto, né? Quando você fala de encaminhar, a culpa é sua, não, a culpa é... Não é culpa, né? Eu falo assim que vamos superar... É a melhor forma de acolher esse aluno. Sim. Então, hoje, não tendo mais o laudo, eu entendo que a gente tem não é um trabalho dobrado, mas a gente precisa dessa equipe melhor formada, né? Para que realmente esses casos que vão aparecendo, eu saber o que eu faço. Nossa, esse aluno é surdo? Não, esse aluno... Não, ele está com baixa visão. Não, esse aluno tem deficiência intelectual. Não, ele é um TDAH. A escola consegue fazer. E aí, depois, claro, vai chamar a família, vai encaminhar. Mas então a gente não precisa mais achar que eles vão vir com laudo, né? Então... Luciana, na verdade, mais um desafio para a escola, né? Mais um desafio para a escola. Inclusive, no ano passado, nós temos um programa dentro da Conexia, que é uma missão internacional, que cada ano a gente visita um país, algumas escolas, e vai ver as práticas, né? E a última visita que nós fizemos foi em Madrid, onde lá não é obrigatório a inclusão, né? Ao contrário daqui. Então, tem coisa que não adianta muito, né? A gente ficar argumentando, lamentando, é lei, precisa ser cumprida, e dentro do nosso papel de educação é tentar fazer da melhor forma possível, pensando neste aluno, né? De como a gente favorece esse ambiente. Agora, eu só queria fazer uma colocação, que como estamos falando para pessoas de diversas partes do país, cada local está num momento. E a gente tem que entender isso, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu não sei o que... Calma, qual é o seu momento? E vamos construir a partir daí. A gente sabe que existem os documentos que vão obrigar, mas calma. Eu nunca tive aluno. Não tenho na minha unidade. Começa antes do menino chegar? Olha como seria melhor. Não, mas eu já tenho. Só que eu moro num lugar muito pequeno, a gente não tem tanto acesso. Então, não tem os profissionais, essa é a maior preocupação. Entendeu? Então, vamos ver, né, criticamente qual é o momento
que a escola está e vamos traçar uma estratégia que seja melhor para aquela unidade. Por isso que eu falo, nem tudo é senso comum que vai chegar, olha, é a regra, é desse jeito. Não, calma, vamos ver como que está a sua escola. Na escola privada, a gente sempre tem uma preocupação que eu não sei se os pais têm essa paciência de desenvolver junto esse ambiente, mas enfim, de novo, tá aí o nosso desafio, né? Mas hoje a gente também tem os recursos tecnológicos que podem apoiar, ajudar as adaptações dos conteúdos, a própria inteligência artificial. Na Connex a gente tem lançado, né, a inteligência artificial como um recurso de adaptação de conteúdos e avaliações. Isso é bastante explorado, né? Nossa, eu acho que às vezes o que falta é as pessoas conhecerem mais o mercado. Por exemplo, antigamente tudo tinha que ser físico, né? Então eu tinha que ter o material ou construir. Eu venho da época da construção, porque não tinha muita coisa. Hoje, por exemplo, se eu estiver falando de crianças não verbais, eu não preciso ficar pautado o meu trabalho só em construir as plaquinhas com os sinais ou só com imagem. Claro que é um processo a construção da comunicação alternativa. Porém, hoje eu já tenho softwares para fazer isso num tablet, no celular, que o custo é muito menor. Tem hoje coisas que o custo é zero, então o pai não vai nem pagar. No Brasil, a gente tem muitas famílias desenvolvendo aplicativos voltados para a TEA, mas que, na verdade, ajudam várias pessoas que têm a questão de serem não verbais. Por exemplo, se eu fosse falar de cegos ou outras áreas, surdez, eu tenho, por exemplo, um DOSVox, que é leitor de tela gratuito. A escola não precisa pagar. Ah, não, mas não é o JAWS. O JAWS é o melhor. O JAWS, talvez, quem compre, o usuário. Mas se a escola ofertar um DOSVox, gente, já lê o notebook, vai ler o seu computador. Quer dizer, já resolve. Olha, eu não tenho o Braille, mas eu tenho os leitores de tela, e não são todos os cegos que sabem Braille, né? Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, muitas Libras. Alternativas, né? Temos aplicativos que, por exemplo, você digita ou pega um texto, joga no aplicativo, ele já sai em Libras. Então, assim, a tecnologia para a área da educação especial e da inclusão é demais, porque nem tudo é pago. A gente consegue ter hoje, porque eu falo muito que não é só usar na escola, tem que usar em casa, tem que usar em outros espaços. Então, se eu tenho conhecimento que isso existe, facilita para o lado dos gestores, porque, olha, mas eu não... mas tem aquele recurso, você sabia? Às vezes é mais fácil eu colocar um computador com um software gratuito do que fazer toda uma mudança na infraestrutura de busca de materiais. Sim. Bom, e aí, como nós, né, bem lembramos, é lei, precisamos cumprir a lei, né? Nós temos os órgãos que são responsáveis pela fiscalização, mas você trabalha bastante também com a educação pública, eu não sei se é como na privada. Nós temos os pais que também fiscalizam, estão sempre muito bem informados. Então, nós queremos promover da melhor forma possível, sem dúvida, essa educação inclusiva. E aí eu te pergunto, né, qual é a melhor forma de trabalhar a cultura desta inclusão? Porque isso não pode ser uma responsabilidade só de um profissional da escola, né? Eu acho que cultura, eu gosto do nome, né, porque é algo que faz parte. Então, hoje eu comecei fazendo a minha apresentação em Libras e depois eu fiz a minha autodescrição. Isso deveria entrar no cotidiano, não porque tem um aluno cego ou um surdo, porque isso é uma forma de comunicação, né? Então, se eu vou dar uma palestra, tem, sei lá, 100 pessoas na minha frente, eu não sei quem são aquelas pessoas. Isso é respeito, acessibilidade é respeito. Então, talvez se as escolas começarem a pensar que a cultura tem que vir junto com essa palavrinha, acessibilidade, né? Às vezes eu não tenho condição de ter tudo de uma vez. Mas eu não tenho surdo, não tenho cego, não vou fazer nada na minha escola. Por que não? Por que eu não posso pôr umas plaquinhas, por exemplo, com sinais? Com o braille, mas feito, por exemplo, com materiais artesanais. Por exemplo, a gente começa a ensinar com aqueles negócios de roupa,
que a gente pode colocar nas portas das salas de aula, e criança é quem realmente faz a mudança na sociedade. Sim. Ela vai olhar uma vez, vai olhar duas. O que é isso? Primeira porque, pergunta. Às vezes a gente não tem um apoio dos próprios pais de outros alunos. Só que o colega, ele acaba sendo solidário e ajudando porque ele quer. Não é porque ele é um profissional. E a criança, ela é curiosa. Então, tia, o que é essas mãozinhas? Aí você explica. Olha, tem muita gente que para se comunicar não usa a boca. Vai usar a mão. Sério, tia, que é assim? Essa já não reparou na televisão? E aí você começa o assunto. Hoje, trazer essa cultura, a gente tem uma literatura, por exemplo, Maurício de Souza. Ele tem personagens com deficiência, tem personagens com TEA. Eu posso ir trazendo, por exemplo, numa contação de história, né? Num vídeo que eu coloco, por exemplo, numa formação com os meus professores, numa formação com os pais, no sentido... Eu não sou muito usar essa palavra da empatia, mas é que às vezes quando a gente mostra a superação, mostra que eu dou conta desde que você me forneça o que eu preciso, e às vezes eu não preciso muito, eu preciso é que você me aceite, né? Porque é o que eu falo, a pessoa com deficiência, por mais que nós tenhamos hoje cirurgias de implante coclear, a questão da motora, as pessoas não são todas que vão se beneficiar disso ou que têm acesso. O que a gente está pedindo na educação especial, na educação inclusiva, é uma palavra que faz a mudança na cultura, que é o respeito. Se você partir, que é direito, como você falou tão bem, mas começa respeitando, que aí o direito se torna mais leve, não é um peso. Então, trazer para a escola o diálogo, a conversa, não tem problema falar sobre isso. Tem gente que fala, ai, mas eu vou falar sobre a deficiência. Eles estão na rua. Por que todo mundo acha lindo ver a Paralimpíada? É verdade. Nossa, é verdade. olha, tal artista se tornou deficiente. Mas e as nossas crianças, os 2 milhões que estão nas escolas? Sim. Né? Então, é isso, é trazer de uma maneira leve, natural e deixar as crianças entenderem que... Posso contar uma historinha rapidinho? Claro. Eu dava aula, eu comecei na educação infantil. E eu tinha uma sala de crianças surdas, de escola especial. E eu tinha dado esquema corporal. Braço, perna, fiz tudo que tinha que fazer com as crianças, e desenha, passa a mão, tudo. Dentro de uma escola especial. Desço para o refeitório. Uma das pequenas assim na minha roupa. Falando que eu menti. Isso daqui é mentira. Fê, eu não menti, não. Eu falei, mas que menininha, como assim? Eu falei, por quê? Ela apontou para um menino que não tinha os 4 membros. E aí eu parei. Aí eu falei assim, eu não menti. Ela falou, mentiu. Ele não tem. E bateu nos 4 membros. O problema é a deficiência ou como eu ensino? Como ensino, sem dúvida. Claro que o padrão, óbvio, é as pessoas terem, né, os 4 membros. Mas não quer dizer que uma pessoa que não tem um braço, uma perna, não enxergue ou não escute, ou tenha um comportamento diferente, não seja digno de estar na escola. Até emociona. Porque é real. A gente não precisa ter filho ou um parente para entender que é direito. Sim. A escola é para todos. E infelizmente a maioria dos movimentos vem de mães, né? Porque só quando sente na pele. Mas eu acho que a gente caminhou muito. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que tenho mais de 30 anos de profissão. Imagina que 30 anos atrás, não só pela tecnologia, mas a gente teria esse espaço. Os professores preocupados, os pais lutando. Durante muito tempo eles ficaram escondidinhos, né? Os filhos, os pais. Hoje não. A gente tem a oportunidade de falar, ó, eles estão aí, né? Vamos aprender como que lida. Eu acho que é mais um aprendizado para nós nas escolas. Luciana, sem palavras para agradecer a sua participação, a sua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite,
né? Como eu disse, se vamos fazer e vamos fazer da melhor forma possível, por respeito a essas famílias, por amor a essas crianças. Então, é muito importante a sua participação aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nesse podcast. Acompanhe os nossos canais, mande suas dúvidas, suas perguntas e nós continuamos em breve. Obrigada.